Imagina só, assumir um compromisso tão radical que ele muda absolutamente tudo na vida de uma pessoa. O que ela come, a aparência dela, até a forma de lidar com a própria família. Parece coisa de outro mundo, né? Mas é exatamente isso que a gente encontra lá no antigo livro de Números. É uma história sobre separação e uma devoção total. Vamos juntos desvendar que compromisso fascinante é esse. Então a pergunta que não quer calar é: o que, afinal de contas, era um nazireu? Talvez a primeira imagem que vem à mente seja a de Sansão, com aquele cabelo enorme, né? Mas a história por trás desse voto é muito, mas muito mais profunda. A própria palavra já nos dá uma pista gigantesca. Nazir em hebraico quer dizer alguém que foi separado, consagrado, até mesmo coroado. Ou seja, era uma pessoa que se colocava à parte para um propósito divino muito específico. Tá, mas como é que isso funcionava na prática? Primeiro, o voto de nazireu era voluntário, uma escolha pessoal de se dedicar a Deus. Isso podia durar um mês ou a vida inteira. O ponto-chave é que esse voto impactava o dia a dia da pessoa em 3 áreas fundamentais: o que ela comia, a sua aparência e como ela interagia com a sociedade. Agora vamos mergulhar nos pilares que sustentavam essa separação toda. Eram 3 proibições principais que basicamente definiam a vida de um nazireu e mostravam para todo mundo o tamanho do seu compromisso. A primeira regra era uma abstinência total de qualquer coisa que viesse da videira. E quando eu digo total, é total mesmo. Não era só vinho ou bebida forte, não. Incluía vinagre, suco de uva, uva fresca, uva passa, até a semente ou a casca. Nada, absolutamente nada da videira podia ser consumido. Mas por que essa fixação toda com a uva? Os motivos são bem simbólicos. Primeiro, a uva fermenta muito fácil, então era uma forma de garantir a abstinência de álcool. E, o mais importante, vinho e festa eram o centro da vida social da época. Então, ao se abster, o nazireu estava se separando simbolicamente dos prazeres e das celebrações comuns do mundo. A segunda proibição é provavelmente a mais famosa de todas: nada de lâmina na cabeça. Durante todo o tempo do voto, o cabelo tinha que crescer livremente. Ele se tornava um sinal vivo, impossível de esconder, daquela consagração. E aí a gente chega na terceira regra, que talvez fosse a mais dura de todas em termos de relações sociais: evitar todo e qualquer contato com uma pessoa morta. Naquela visão de mundo, a morte era o oposto da santidade. E para alguém que era dedicado à fonte da vida, esse era um limite que não podia ser cruzado de jeito nenhum. E é aqui que a coisa fica realmente intensa. Olha só essa comparação, é incrível. Até os sacerdotes podiam se contaminar no funeral de um parente próximo, como o pai ou a mãe. Mas o nazireu? Não, de jeito nenhum, nem mesmo pela família mais achegada. Isso mostra o nível de separação radical que o voto exigia. Era outro patamar. Agora, vamos focar um pouco mais no elemento mais visível desse voto, aquele que acabou virando o seu maior símbolo. O cabelo comprido era a manifestação física do compromisso. Era um sinal público constante de que aquela pessoa estava consagrada a Deus. Não tinha como disfarçar. E claro, o exemplo mais poderoso que a gente tem disso é o de Sansão, cuja força estava diretamente ligada ao cabelo, o símbolo da sua aliança. E não resta dúvida sobre a importância disso. Um comentário resume perfeitamente. Todo este destaque nos mostra que o cabelo era realmente o símbolo máximo do voto de nazireu. Ou seja, era a identidade visual da devoção daquela pessoa. E quando o período do voto acabava, o que acontecia com todo aquele cabelo? Tinha todo um ritual. O cabelo era raspado e oferecido a Deus, queimado no fogo do sacrifício. Era uma forma de devolver simbolicamente aquele período de consagração, liberando a pessoa para voltar à sua vida comum. Mas essa ideia de separação e consagração total não termina lá no Antigo Testamento, não. Muitos comentaristas veem um eco muito poderoso dessa prática numa figura central do Novo Testamento. Essa entrega total, essa separação do nazireu, é vista como uma espécie de prenúncio, um símbolo da consagração de Jesus. A vida dele, de abnegação e de separação completa do pecado, ecoa os princípios do voto de nazireu, só que de uma forma suprema. E isso não é só simbólico, não. Na última ceia, o próprio Jesus faz uma declaração que lembra, e muito, o voto de nazireu. Ele se abstém do fruto da videira, uma das proibições centrais que a gente viu, estabelecendo um período de separação até a conclusão do reino. O mais curioso é que este capítulo, que fala de regras tão rígidas de separação, não termina com leis.
Pelo contrário, ele termina com uma das bênçãos mais lindas da Bíblia. Vamos sair da separação e caminhar em direção à graça. Depois de detalhar um caminho de devoção extrema, o texto fecha com essa promessa de cuidado, de favor e de paz. A bênção pede a proteção, a graça e a paz de Deus sobre o povo. É um lembrete poderoso de que por trás de toda a disciplina, o desejo final de Deus é abençoar. E tudo isso nos leva a uma reflexão final. O voto de Nazireu, com suas regras literais, claro, pertence a outro tempo. Mas o princípio por trás dele, essa ideia de uma entrega voluntária, de uma separação para um propósito maior, isso ainda ressoa muito forte. A questão que fica não é sobre regras, mas sobre o espírito por trás delas. O que, no nosso mundo hoje, vale uma consagração tão radical